A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e, Deus me deu aqui uma palavra que há muito eu gosto de ler essa palavra, que ali fica aqui em Lucas 4, a partir do verso 37, a cura da sogra de Pedro. Muito interessante essa leitura dessa palavra. Eu vou ler agora para os irmãos. Gostaria que os irmãos refletissem sobre esta palavra. E diz assim a palavra do Senhor. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhes por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e, impondo as suas mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava-o, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Então, irmãos, olha quão grandioso era o poder de Deus, né? O Senhor Jesus, mas já havia uma fama, né? Já se divulgava muito do poder de Deus, que ele já vinha praticando ali a fé e as curas naquela região, para a glória de Deus. Mas certa vez a sogra de Pedro, né, se encontrava ali com muita febre. E quando ele chega até a casa do Simão Pedro, ele fala, né? Falam para ele que ela estava muito enferma e com febre. Então, logo o Senhor Jesus, que já era dele mesmo, de estar sempre em oração, orou e repreendeu essa enfermidade que era a febre na vida da sogra de Pedro. E aí a sogra dele imediatamente se dispôs e essa os servia, essa fazia os alimentos, né, arrumava tudo para que eles recebessem aquela multidão que vinha para ele, né? Então ela estava ali sempre se dispondo. Hoje não é diferente, mesmo que exista algum tipo de enfermidade, uma gripe, um resfriado, uma febre ou qualquer outro tipo de doença que possa acontecer, nós devemos confiar no Senhor Jesus, ou numa pessoa que possa estender as suas mãos e orar intercedendo a nosso favor, para que todo mal caia por terra e que a bênção do Senhor Jesus amado, ela sobrevenha. E sim, ela sobrevindo de uma pessoa de fé, ou até mesmo da pessoa que possa estar enferma, acreditando, confiando no Senhor, essa logo se levantará de sua enfermidade e passará a fazer as suas coisas que são costumeiras de serem feitas, né, irmãos? Então, ó, quão grande é o poder de Deus. O Senhor se faz presente no nosso meio quando duas ou mais pessoas estão reunidas no nome do Senhor Jesus. Ele se faz presente e nessa presença do Senhor há restituição, a cura, a restauração, santificação, batismo, renovo,
né? Então, que nós venhamos assim, mesmo em duas pessoas que seja, nós assim venhamos estar a meditar nas coisas, nas vitórias do Senhor, confiando que Ele se faz presente, seja qual for a situação, desemprego, falta do que for, mas confiando no Senhor Jesus, Ele se faz presente e a situação, ela tem que mudar, porque é assim que Ele faz. Então, ali a enfermidade foi tirada dela e ela veio a se dedicar a fazer a obra do Senhor. É o que nós devemos estar fazendo, né, irmãos? Confiando no poder do Senhor. E ali, outras pessoas que vinham para serem abençoadas e curadas ali, até demônios se manifestaram e diziam que ele era o Cristo, né, o Filho de Deus. E ele os interrompia, né, repreendia, para que eles não continuassem a falar, porque para que não houvesse mais ainda perseguição em cima do próprio Senhor Jesus, porque o Evangelho ainda tinha que ser proclamado ainda a outras terras, né? Então, o Senhor os repreendia esses demônios para eles se calarem. E mesmo assim, eles sabiam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, né? Então, e aí a população, a multidão ali, que se encontrava ali na frente da casa de Pedro, era tão grande e que o Senhor Jesus teve que até que falar para eles, porque eles não queriam que o Senhor Jesus saísse dali, eles queriam continuar ali ouvindo e tudo, mas só que o Senhor ele tinha a sua caminhada ainda, né, pela frente. E como ele chegou e até falou para eles, né, que também era necessário que ele anunciasse o evangelho em outras cidades, né? E que eles também o deixassem, porque ele tinha sido enviado para poder falar, não só para aqueles que ali estavam, né? E assim foi. E é o que nós tiramos desse proveito, dessa palavra, é que nós não venhamos a nos como é que fala, ficar acomodados, né, com nenhum tipo de enfermidade, mas que nós possamos ser valentes, perseverantes, buscando na face do Senhor Jesus, nos unindo àqueles irmãos que verdadeiramente têm fé, pode nos ungir, pode nos abençoar, ou que mesmo nós, se estamos sozinhos, venhamos assim a confiar e acreditar que o Senhor Jesus amado é poderoso para honrar-nos e nos livrar de seja qual for a enfermidade que possa estar estabelecendo alguma coisa no corpo da pessoa, mas o Senhor é poderoso para repreender e, e fazer com que os demônios saiam, todo mal saia no nome dele, porque o nome do Senhor Jesus é poderoso e santo. Então vamos confiar mais, irmãos, no Senhor. Ali, a sogra de Pedro foi realmente abençoada naquele momento ali e ela voltou às suas atividades normais. Da mesma sorte, aqueles que se encontram enfermos nesta hora, eu creio e determino e confio no poder do nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que sua cura, que sua vitória é decretada nesta tarde. No nome do Senhor Jesus, eu declaro cura, restituição, restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos pudessem compartilhar, dar um like e se inscrever no meu canal. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz esteja com todos.